Hoje a preleção é com a nossa amiga Priscila. Então vamos envolver a Priscila com todo o nosso amor e carinho, para que ela consiga transmitir e ser muito orientada na noite de hoje. Priscila, amiga, está com você. Cadê você? Aqui, boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Então, sempre quando eu começo uma preleção, acho que é importante a gente, mesmo online, né, a gente fazer essa conexão, a nossa inspiração, né, para esse momento. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos sentando confortavelmente, onde nós estejamos. Vamos fazendo uma ligação, primeiramente, com o nosso anjo guardião, esse amigo querido de todos os momentos. Vamos tentando sentir o seu abraço sereno, o seu envolvimento, as suas energias fluídicas que nos protege, nos inspira, nos ampara. Vamos também nos conectando a todos os amigos espirituais que fazem a proteção, que fazem a limpeza, que possam fazer um repasse em todos os ambientes nesse momento, purificando, higienizando, conforme a necessidade de cada um e também purificando cada um de nós, nosso campo físico, mental, emocional, para que possamos aproveitar o passe a noite de hoje, aproveitar esse momento de tratamento. Vamos assim elevando ainda mais os nossos pensamentos, a nossa intuição, alcançando esferas mais elevadas. Então vamos sentindo as esferas azuis de Maria de Nazaré, que nos ampara, nossa doce mãe. Vamos sentindo o seu manto de luz caindo sobre nós nesse momento. Vamos dulcificando os nossos corações, dulcificando as nossas angústias, pedindo à nossa doce mãe que possa nos acolher. E assim vamos agradecendo por essa vibração amorosa e vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, chegando às esferas mais altas do nosso Mestre Jesus, que envolve todo o nosso planeta com a sua luz, com a sua força. Agradecemos ao Mestre querido pelo seu trabalho, pelo seu evangelho, pela sua dedicação, pelo seu amor a cada um de nós. Vamos assim nos inspirando e nos fortalecendo no exemplo do Mestre. Vamos agradecendo a Ele. Obrigada, Mestre, pelo seu amparo e por esta caminhada, por esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando a nossa evolução moral e espiritual juntos. E assim, junto de Jesus, nessa caravana de muita luz, vamos então mentalmente alcançando as esferas ainda mais elevadas da inteligência suprema, a inteligência suprema que rege todo o universo. Vamos agradecendo ao nosso Pai Criador, vamos pedindo que possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje, que possamos continuar perseverando na nossa caminhada evolutiva, reconhecendo os nossos erros e também fortalecendo os nossos acertos nessa caminhada. E assim vamos mentalmente oferecendo a prece que Jesus nos ensinou, dizendo com muita amorosidade: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, todos bem? Então, hoje vamos fazer uma reflexão, uma breve reflexão juntos, falar um pouquinho aqui dessa temática que é tão atual, né, gente? Então, por isso que sempre ah, aqui o Centro Novo Horizonte traz essa reflexão que é super importante nesse momento, para a gente fazer uma autoanálise, uma autorreflexão como estamos em relação ao que consumimos hoje, né? Que a gente já sabe que tudo tem vibração, tudo tem energia, tudo tem uma força, né, que afeta o nosso psiquismo, afeta o nosso campo físico, emocional, mental, afeta todo o nosso campo áurico, né, o nosso campo energético. Então, tudo aquilo que a gente consome, não só fisicamente, né, o alimento físico, as bebidas, mas também o que a gente consome com leituras, com o que a gente escuta,
com o que a gente escolhe, né, colocar na televisão de manhã, ou que a gente escolhe como um podcast para ouvir, ou que a gente escolhe como um vídeo para a gente ficar assistindo, ou até um filme, né? Tudo que as telas hoje oferecem, né? Então, hoje é um universo imenso de informação que nós temos disponíveis e como estamos escolhendo sintonizar a nossa vibração, com qual tipo de conteúdo a gente está escolhendo, né? Colocar a nossa vibração em sintonia. Então, cada um aqui, será que já parou para pensar o que vocês estão colocando dentro da própria casa, não só da mente, né? Mas dentro da nossa própria casa, às vezes a gente liga um som alto, liga um jornal, liga um vídeo, um podcast. Será que a gente tem noção de qual vibração a gente está atraindo para o nosso ambiente, né? Quando a gente coloca que tipo de conteúdo a gente está escolhendo todos os dias para consumir. Então, essa é um pouquinho a reflexão que a gente vai fazer aqui hoje. Então, a gente vê que estamos nessa sociedade dos excessos, né, gente? Tudo é muito excesso, né? O excesso de informação, o excesso de notícias, o excesso de filmes, séries, podcasts, e tudo isso está aí disponível. Então, qual que é a grande, né? Acho que nós somos a geração que tem o maior acesso à informação até hoje na história da humanidade. E o que estamos fazendo com essa informação? Será que a gente está consumindo só também de forma passiva? Estamos ali só deixando também o tempo passar na frente da tela? Será que também a gente não está deixando, é uma forma também de anestesia, da gente se anestesiar também diante de uma tela? O quanto a gente também está consumindo a informação e gerando conhecimento também com essa informação, né? Até compartilhando a informação, por exemplo, com outras pessoas, né? Então, é momento da gente testar o nosso livre-arbítrio, né? Não só com as atitudes, não só com o que a gente fala, mas também com o que a gente pensa e o que a gente consome aí, né, de conteúdo. E aí eu trouxe uma frase que diz assim: então, assim como a gente escolhe o nosso alimento, que a gente coloca no nosso prato todos os dias, também podemos escolher o alimento que a gente coloca na alma, né? O que a gente está lendo, o que a gente está consumindo, o que a gente está ouvindo, né? Tudo que está entrando através dos nossos cinco sentidos, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Allan Kardec diz assim: conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por domar suas más inclinações. Então, vigiar o consumismo é parte desse esforço, né? Então, aquela frase também, orai e vigiai, né? Orar e vigiar é vigiar a gente mesmo, né? Vigiar os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Por isso que é tão importante hoje a gente pensar no consumo consciente, né? O que seria o consumo consciente? É um consumo. Estamos aprendendo, aqui a gente está no nosso planeta escola, né? Como o Evangelho nos mostra, estamos nesse planeta que está no momento ainda de um planeta escola, um planeta de aprendizado, para a gente passar para o planeta de regeneração. Mas como que a gente vai passar para esse planeta de regeneração? Quando a gente aprender a ter o consumo consciente, a amar o próximo como a si mesmo, a ter mais solidariedade, tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Quando a gente realmente alcançar essa elevação de consciência. E começa nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Tem um livro que eu vou deixar indicado para quem quiser, alguém provavelmente já deve ter lido, porque é um livro bem, bem recomendado, mas chama Renovando Atitudes, que é um livro bem bacana, assim, para quem quiser. E assim, gente, todos nós estamos aqui, como é um planeta escola, todos nós temos atitudes para serem renovadas, né? Então, se a gente for fazer aquela investigação, aqui na Aliança a gente chama de reforma íntima, né? Então, se a gente for buscar essa reforma íntima, não importa a idade, não importa o momento, sempre temos algo para aprender e renovar. Por isso que é Renovando Atitudes, né? O nome do livro. Então, a gente sempre tem uma atitude para melhorar, uma atitude nova para renovar, né? E a gente tem que ir galgando, né, esse passo a passo no nosso processo evolutivo que vai ao longo de toda a vida, independente da idade. A gente pode estar com 90 anos, 95, 100 anos, estamos aprendendo, estamos evoluindo. E tudo que a gente aprende, a gente vai levar
para o plano espiritual, né? Tudo vai ficando na nossa consciência, na nossa memória, e isso vai ser levado, né, como a nossa herança, né, dessa experiência humana, é o que a gente leva, é a nossa memória, né, a nossa consciência, a nossa grande herança aqui dessa vida. Então, o que consumimos na TV, nas redes sociais, nos livros? Então, pedir para cada um fazer essa breve reflexão. O que que eu estou lendo hoje? O que que eu estou consumindo? A gente sabe que tem alguns estudos da área da psiquiatria, neurociência, psicologia, que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir se é real ou se é uma fantasia, por exemplo. Então, se a gente assiste, por exemplo, um filme de guerra, o nosso cérebro ele vai estar liberando cortisol, liberando como se a gente estivesse num momento de medo ou de risco. Então a gente estaria assistindo ou jogando, né, um game de guerra, ou assistindo um filme de terror. Para nossa mente a gente realmente está vivendo, tanto que a gente sente, né? A gente sente o medo na hora do filme de terror, a gente sente aquele medo na hora que vê uma cena violenta. Então, para o nosso cérebro, ele está processando, isso falando da parte física. Então, imagina a parte espiritual, ele também está absorvendo todas aquelas imagens e gerando uma vibração. Então, esse é o ensinamento da parte espírita, né? Qual vibração também a gente está trazendo no momento que a gente está vendo esse tipo de conteúdo, mais violento, mais agressivo, mais de terror, de guerra, enfim. Então, é importante a gente ampliar essa consciência também, que não é, tô aqui simplesmente assistindo um filme, mas tem uma vibração que está acontecendo dentro da gente, né? Como a gente sabe, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma bateria de energia. E a gente está o tempo inteiro gerando sinapses, né? As sinapses é uma energia, é uma vibração, e para onde aquela vibração está indo, e também o que, que aquela vibração está atraindo para a gente. Né? O que, que a gente está atraindo para nossa casa, por exemplo, né? Quando a gente entra tá assistindo um filme de terror, ou um filme enfim, vários conteúdos aí diferentes, o que, que a gente está atraindo também de outras mentes, ou outros seres, ou outros espíritos que também se afinizam a esse tipo de conteúdo. Então, fazendo uma analogia para a gente pensar um pouquinho mais, se a gente vai regar o nosso jardim ou a nossa plantinha, se a gente regar com uma água suja, né, com uma água que não é boa, o que que vai acontecer com a planta? Ela vai adoecendo e vai morrer. Então, da mesma forma, é a nossa mente, né, o nosso estado de espírito. Então, se a gente já acorda de manhã trazendo, né, regando a nossa mente com conteúdos mais elevados, mais inspiradores, mais edificantes, a gente vai estar com um estado de espírito melhor. Se a gente já começa o dia regando a nossa mente com conteúdos negativos, com tristeza, violência, guerras, a gente vai acabar tendo um estado de espírito mais para baixo. Até na época da pandemia, gente, quando estava no auge da pandemia, teve até um relatório, lá quando estava do meio para o final da pandemia, a OMS emitiu um relatório, né, para que algumas orientações, né, para ajudar na saúde mental durante a pandemia. E um dos pontos era as pessoas evitarem as notícias. Não sei se vocês lembram, começou lá para o meio da pandemia, começou algumas notícias de, olha, vamos evitar ficar acompanhando o tempo inteiro as notícias negativas, vamos assistir jornal uma vez por dia, mas não ficar o dia inteiro acompanhando, né, aquelas notícias negativas. Por quê? Porque realmente foi comprovado que tem essa alteração também no nosso estado emocional, né, se a gente fica o dia inteiro consumindo notícias negativas. E aí, o mais importante aqui da preleção de hoje é a gente falar um pouco desse livre-arbítrio. Então, podemos escolher assistir um programa violento, ou a gente pode escolher, né, como a gente está falando, ouvir uma música, uma leitura. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Acho que já fechou, obrigada. E é aquela frase de Jesus, né, gente? A boca fala do que está cheio o nosso Faz aqui, coração. Acho que está aberto o microfone, Antônio. Obrigada. Mateus, né, trazendo aqui a mensagem de Jesus, a boca fala o que o coração está cheio. Um outro item também está no capítulo, está no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que diz assim: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Lembra que a gente nasce com essa energia vital? Então, maus pensamentos, ela vai
dando uma diminuída na nossa energia vital. E por isso, muitas vezes, acaba manifestando, né, um mal-estar, uma tontura, né? Eu começo com notícia negativa e, de repente, nossa, estou me sentindo um pouco tonto. Por que será? Né? Será que não tem relação com esses miasmas, com esses fluidos deletérios que a gente vai absorvendo, meio de forma inconsciente ou inocente até, né? Podemos substituir, então, como estamos, né, usando o nosso tempo. Uma hora de redes sociais, o que que eu poderia estar fazendo nessa uma hora? Uma hora de vídeos no YouTube, uma hora de, né, de podcast, o que eu poderia estar fazendo ou o que eu poderia estar lendo, né, ou fazendo de uma forma mais edificante. Um outro ponto, para quem tem criança em casa, eu trouxe também, qual é o exemplo que estamos passando para essas crianças, para esses jovens, né? Se a criança já cresce vendo o pai e a mãe o tempo inteiro na tela, qual é o exemplo que estamos também transmitindo aí para as nossas famílias? Também é uma reflexão para essa renovação de atitudes. E uma frase para finalizar que diz assim: o Cristo é para nós é para nós o melhor modelo. Então, buscai, portanto, inspirar-vos em suas palavras e em seus exemplos. Então, a gente tem essa força também de transformação, de renovar as atitudes, de renovar quando a gente quer, a gente consegue. Então, se você tem algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, algum tipo de hábito que você deseja mudar, se inspira, né? Acredita na sua força, acredita no poder da sua mente, né? Da sua renovação de atitudes, que ela vai acontecer, né? Só depende de nós, tá bom? Então, muito obrigada. Vou fazer aqui as nossas vibrações, que também é um momento de doação. Então, vou pedir para cada um fechar os seus olhos novamente, se for possível. E vamos agora abrindo os nossos corações, reunindo os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, de esperança, de cura, que possa essa luz sair do nosso chakra cardíaco, vai entrelaçando numa luz muito intensa, muito luminosa, e essa luz muito intensa, dourada, vai envolvendo todo o nosso planeta Terra nesse momento. Vamos vibrando intensamente pelo bem universal, pela paz em nosso planeta, pela evolução moral e espiritual do nosso planeta. Vamos vibrando em especial por aquelas regiões que passam por conflitos, por guerras, catástrofes naturais. Vamos vibrando intensamente por todas as crianças do nosso planeta, que elas possam cada vez mais crescer e evoluir e ter a tomada de consciência. Vamos vibrando também por todas as regiões que passam por algum tipo de dificuldade com o alimento, com a saúde, que esses irmãos possam ser amparados pela espiritualidade superior. Vamos agora direcionando essa energia dourada, muito intensa, para o nosso país, o nosso Brasil e todos os outros países, onde quer que cada um de nós estejamos nesse momento, que essa luz possa envolver todos os continentes, todos os países. E vamos assim vibrando intensamente pela casa e o movimento pela nossa casa, no horizonte, também pelo movimento da Aliança Espírita, que possa se espalhar, levando o Evangelho de Jesus, vibrando por todas as religiões, que leva os ensinamentos de Jesus, mesmo que não cite o seu nome, mas esteja alinhado com o princípio e o projeto de Jesus, o nosso governador planetário. E vamos assim vibrando intensamente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, vibramos também por aquelas pessoas que tenhamos mais dificuldade de relacionamento. Vamos incluindo essa pessoa nessa luz, nessa vibração de amor, que possamos ter mais sabedoria para lidar com essas pessoas no futuro, amanhã e cada vez mais evoluindo na nossa tomada de consciência. E vamos assim deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade possa levar aonde for mais necessário. E assim vamos rendendo, graças a Deus. Uma boa semana a todos, um bom tratamento e até um próximo encontro. Super, super, super obrigado, Priscila. Ó, cheio de coraçõezinhos, o pessoal está escrevendo aí, realmente foi muito legal. Várias reflexões realmente do que a gente consome e como isso pode até afetar o nosso físico, como você colocou. Muito legal, muito bom mesmo.